Oi, oi! Na semana passada nós falamos sobre verbos e nesta nós continuaremos esse assunto. Eu sou a professora Ed Nunes e este é o nosso quadro Não Errarás. Vamos nessa? O verbo ver é um dos que merece cuidado. Quando usado no modo subjuntivo, no futuro, precedido de se e de quando, assume a forma vi. Assim, veja, se alguém vir o irmão pecar, orará e Deus dará a vida. 1 João 5,16a. O verbo fazer é outro. Quando indicar ideia de tempo cronológico ou meteorológico, permanece sempre na terceira pessoa do singular, não flexiona. Portanto, o adequado é faz 5 anos e não fazem 5 anos, do ponto de vista gramatical, certo? O verbo haver é outro. Quando indica existência ou acontecimento, permanece sempre no singular, assim. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Lucas 21:11. O verbo confiar é outro com o qual nós devemos ter muito cuidado. Veja bem, quem confia, confia em alguém ou em alguma coisa, não é? Então, o adequado é dizer, por exemplo, Paulo é o amigo em quem confio e não Paulo é o amigo que confio, certo? Agora, na tela, um exemplo bíblico. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Salmos 27. Suavizar e avisar. Por que um é escrito com Z e o outro com S? A regra é simples. São escritos com Z verbos que originam de palavras que não apresentam S na última sílaba. Veja, suave não tem S na última sílaba, deu origem a suavizar, com o sufixo izar, com Z. Veja um exemplo bíblico. E ainda que tivessem o dom da profecia, porque todos podereis profetizar. 1 Coríntios 13, 2a e 14, 31a. Viu? Profecia não apresenta S na última sílaba. Profetizar, sufixo izar, com Z. E são grafados com S os verbos que originam de palavras que apresentam S na sílaba final. Veja, aviso apresenta S na última sílaba. Avisar, com o sufixo izar, é escrito com S. Na tela, um exemplo bíblico. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Ezequiel 33a. Sobre o verbo ter. Ter não é igual a haver e existir. Sabia disso? Do ponto de vista gramatical, é errôneo colocar no lugar do verbo existir ou do verbo haver o ter. Assim, olha, tem gente que mata em nome de Deus. Não. Existe gente que mata em nome de Deus. Há gente que mata em nome de Deus. Exemplos bíblicos na tela. Há alguns cujas palavras são como pontas de espadas. Provérbios 12, 18a. Na casa de meu pai há muitas moradas. João 14, 2a. Você sabia que esforçar é verbo pronominal? Ou seja, o pronome faz parte dele? Sim. Veja exemplos bíblicos na tela. Esforça-te e tem bom ânimo. Josué 1, 6a. Não temais, esforcem-se as vossas mãos. Zacarias 8, 13b. Esforçai-vos e animai-vos. Deuteronômio 31, 6a. Existir, haver. O que você sabe sobre esses verbos? Se você disse que existir é um verbo regular, acertou. Sim, existir flexiona de acordo com o sujeito. Veja, existem flores no jardim. Ou existe flor no jardim, certo? Agora, um exemplo bíblico. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Romanos 4, 17b. Caso o verbo existir faça parte de uma locução verbal, a concordância continuará sendo feita com o verbo auxiliar.
Veja, devem existir flores no jardim ou deve existir flor no jardim, certo? E se você disse que o verbo haver é impessoal no sentido de existir, acertou. O verbo haver não flexiona, ou seja, permanece sempre na terceira pessoa no sentido de existir. Assim, havia flores no jardim e não haviam flores no jardim. Deve haver flores no jardim e não devem haver flores no jardim. Veja que no caso de locução verbal, o auxiliar fica invariável. Um exemplo bíblico. Havia, naqueles dias, gigantes na terra. Gênesis 6, 4a. Sobre o verbo chamar, existem algumas especificidades. No sentido de mandar vir, convocar, convidar, na maioria das vezes ele é usado sem preposição. Assim, Deus chama o povo ao arrependimento. Quer um exemplo bíblico disso? Na tela. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Mateus 9, 13b. Com esse mesmo sentido, o verbo por vezes é usado com a preposição por. Assim, na angústia, o povo chamou por Deus. Viu? Agora, no sentido de apelidar, de colocar nome, esse verbo é usado em duas possibilidades, pelo menos. O menino foi chamado de nerd, ou o menino é chamado nerd. Agora um exemplo bíblico desse último caso, na tela. Já vós não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. João 15, 13. Assistir. Esse verbo possui diversas possibilidades. Assistir sem preposição, no sentido de prestar socorro, assistência, assim. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. 2 Timóteos 4, 17. Assistir no sentido de ver, presenciar, com a preposição a. Assim, ele assiste ao teatro com alegria. Assistir com a preposição em, no sentido de morar. Assim, ele assiste na cidade. Ele assiste em Montes Claros. Quer um exemplo bíblico desse último? Veja na tela. Eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Salmos 134, 1. Assistir ainda possui o sentido de caber. Assim, não me assiste o direito de julgar ninguém. Quanto ao verbo morar, esse sempre exige a preposição em. Assim, moro na rua tal, no bairro tal, a rua em que moro. Quer um exemplo bíblico? Na tela. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Salmos 27, 4. Sobre o verbo preferir. É comum, na linguagem coloquial, o uso desse verbo com o do que. Assim, prefiro estar sozinha do que estar rodeada de amigos falsos. Em frases como essa, que o verbo preferir tem o sentido de dar predileção, gostar mais de, o verbo deve ser usado sem o do que e com o a. Assim, prefiro estar sozinha a estar rodeada de amigos falsos. Um exemplo bíblico na tela. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Salmos 137, 6. É isso. Espero que você tenha gostado e que continue nos acompanhando. Na próxima semana teremos mais conteúdo sobre verbos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, comente aí embaixo, coloque suas dúvidas, compartilhe nas redes sociais, ajude-nos a divulgar nosso canal, ok? Beijo, tchau, tchau!